Gabi, me conta da sua escolha, assim, como que você escolheu fazer neonatologia, né? Você já sabia isso antes de fazer pediatria ou foi durante a residência de pediatria que você escolheu? Como que foi? Assim, Jader, na minha faculdade, a gente teve muito contato com neonatologia, né? Não é o comum, mas na minha faculdade teve bastante. A gente teve neonatologia no 5º ano, que a gente passava no ambulatório de prematuro. E no 6º ano, quando a gente tinha o estágio da maternidade, da sala de parto, então a gente ficava só na sala de parto. Eram 8 semanas de estágio de neonatologia. E a gente intercalava entre sala de parto, alojamento conjunto e banco de leite. Porque isso também é um ponto extremamente importante. Neonatologista é o melhor amigo da amamentação, ou pelo menos deveria ser. Então, é importante a gente passar, né, ter contato com esse tipo de assunto mesmo, ter contato com isso na prática, para a gente poder orientar da melhor maneira possível. Mas eu não fiz pediatria pensando em neonatologia. Apesar de eu, na faculdade, como eu tive muito contato, eu gostava muito. Adorava fazer sala de parto, adorava passar no alojamento, adorava mesmo, sempre gostei. Mas eu fiz pediatria pensando em fazer endocrinopediatria. Porque também tinha uma professora de faculdade, olha como a gente se espelha, né, nos mestres. Mas tinha uma professora de faculdade que era endócrino e o ambulatório dela era incrível, as aulas dela eram maravilhosas, então eu queria fazer endócrino. E eu entrei... É uma super especialidade, É uma super especialidade. Super legal, é uma super especialidade. E eu entrei na pediatria, mas eu sempre fui... Eu sou ainda, né, meio... Minha mãe até brinca, mas ela fala que eu sou muito abobalhada, que eu entro em alguma coisa, eu começo a estudar, começo a ver e começo a gostar muito. Então, em todo estágio que eu entrava, quando eu tava na pediatria, eu gostava. Então, eu achava que eu não gostava de UTI. Aí, eu rodei no estágio da UTI, no Hospital do Campo Limpo, aqui em São Paulo, e eu amei. Achei incrível. É maravilhoso, é rápido, é resolutivo, você vê a criança melhorar de um dia pro outro. Às vezes uma droga vasoativa ali em minutos de instalação, o paciente melhora, sabe? Então eu amei a UTI, achei incrível. Mas em toda a especialidade que eu passava era igual. Então ambulatório, sempre gostei. Na verdade eu entrei na pediatria querendo ser o meu pediatra. Eu tive um pediatra a vida toda e eu amava, assim, eu achava incrível. Primeiro, o consultório dele eu achava demais, era todo lúdico. Segundo, que ele tinha uma relação super boa com a minha mãe e eu achava aquilo, eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, eu achava o máximo que tudo que acontecia comigo, minha mãe ligava pra ele né, em horário comercial, lógico, gente, mas minha mãe falava, ai, deixa eu avisar o Dr. Donaldo, porque... Então eu sentia que eu tinha um dono, assim, sabe? Alguém que cuida mesmo de mim, alguém que cuida da minha saúde. Minha mãe, inclusive, brinca que teve uma vez que eu fui pro pronto-socorro e o médico queria fazer alguma coisa, eu falei, não... Mas não é você que decide. Eu tenho um médico. É o meu médico que decide. Então eu quis sempre, desde que eu entrei na pediatria, assim, ser essa pessoa, né? Que tem vínculo com as famílias, que tá lá no consultório, acompanha o crescimento das crianças. Achava isso o máximo. E eu entrei na pediatria pra isso. Mas eu achava que na endócrino tava tudo certo, eu ia conseguir e tudo bem. Mas no meu R2, eu fui da última turma de 2 anos de pediatria, então tem um tempinho já. Mas no meu R2, no meu último ano, quando eu tive contato com a NEL, com a UTI NEL, eu amei, assim. Eu sempre passei em alojamento, já sabia como era desde a faculdade, passar em alojamento, banco de leite, sala de parto. Mas quando eu entrei na UTI neonatal pela primeira vez, eu amei demais, assim. E dentro da UTI a gente também tem divisões de complexidade, viu, gente? Então a gente tem a UTI mesmo, os bebês mais graves. A gente tem as unidades de cuidado intermediário. A gente tem as unidades de cuidado canguru. Então, as mães que estão ali fazendo o método canguru para os prematuros é incrível. Então, eu amei, me apaixonei. E eu pensei o seguinte, olha, eu quero fazer consultório e a neonatologia é uma especialidade que me permite muito chegar nesse objetivo. Por quê? Porque eu tenho sala de parto para fazer, eu passo visita nas maternidades, eu levo esses pacientes pro consultório, eu consigo acompanhar essas crianças depois, consigo fazer puericultura de prematuro. Então, acho que isso foi o motivo, assim, que me levou a escolher a neonatologia. E aí, eu acabei abandonando a endócrino, porque depois que eu entrei na pediatria também, eu não gostava muito de pronto-socorro. E, querendo ou não, as especialidades pediátricas, né, endócrino, imuno... A gente fica muito dependente, pneumo, muito dependente do pronto-socorro por um tempo da vida, até o consultório se estabelecer. Não existe outro jeito de você conseguir se manter financeiramente sem estar no pronto-socorro. E na NEL você consegue, porque você consegue trabalhar em UTI, até você conseguir estabelecer uma rotina mesmo só de consultório e sala de parto.
Então, acabou que eu escolhi neonatologia por isso. Que legal, que bacana. Sabe que, te ouvindo falar assim, Gabi, eu lembrei que aqui na Medcel, a gente desenvolveu uma ferramenta bem bacana que a gente chama de oráculo. Que Olha! é uma ferramenta, na verdade, que ali você pode colocar, assim, coisas que você gosta, né? Assim, gosto de habilidade cirúrgica, gosto de muito de consulta com o paciente, ou não gosto mais de exames, gosto de ambiente de UTI, sabe? E ali o sistema ele vai juntar todas essas informações que você respondeu e ele vai te sugerir especialidades que funcionariam e não Nossa! funcionariam, assim. Que Então, demais! ficou bem legal, assim. Ficou uma ferramenta, claro que obviamente não vai ser isso que vai decidir, né, por A mais B, mas é uma ferramenta a mais, né, que o pessoal tem. Porque às vezes, né, eu penso em neonatologia ou eu penso em uma subespecialidade da clínica, da cirurgia, enfim, né. E parece que não, mas a pessoa não se dá conta que vai ter na especialidade, na formação e na vida depois, né? Algumas coisas que às vezes a pessoa não gosta. Então, Exato. ficou bem legal, assim. Ficou uma ferramenta bem bacana, assim. Quem tá nos assistindo depois quiser entrar ali. Inclusive tem aí de pediatria e de neo. Olha, queria que isso tivesse existido na minha época, viu? E vendo você falar, Jader, só uma coisa assim que também, pra mim, foi muito importante. Eu sempre fui a louca da cirurgia na faculdade. Então, eu achava, por um momento, assim, da minha vida na faculdade, eu achei que eu ia fazer algo cirúrgico. Então, eu gosto muito de procedimento. E a neonatologia veio até trazendo isso. Então, a neo, eu ouso dizer que talvez seja uma das especialidades da pediatria, uma das subespecialidades da pediatria, com mais procedimento. Então, intubação, punção lombar, dreno de tórax, cateterismo umbilical. Eu sempre gostei muito de dar nó de mão. Eu falei, nunca mais eu vou usar isso na minha vida. Não, eu usei a residência de neo inteira. Porque todo catéter que a gente passa, pra fixar, você tem que dar nó de mão. Tem que fazer bailarina. Então, assim, foi muito legal. Conseguiu casar tudo que eu precisava. Dá pra treinar bastante coisa, né? Muita Tem que coisa. treinar antes, né? Exatamente. Porque depois ali eu sempre digo que pra treinar nó, eu, por exemplo, quando eu tava treinando nó na residência, eu treinava dentro de uma lata de Nescau. Pra ficar bem. Porque uma coisa é você fazer fora, né? Que aí, né? Tem gente que treina no trinco da porta ali pra dar o nó com o dedo, né? E empurra com o indicador. Primeira coisa, a gente sempre empurra com o dedão, né? Aí depois a gente aprende que tem que empurrar com o indicador. Só que ali você tem bastante espaço e às vezes ali o campo que você tem é menor, é reduzido. Então a gente treinava dentro de uma lata de Nescau. Muito assim. bom. Acho que funcionaria bem também, né? Não, e eu treinava, viu, na residência. Às vezes o Bernardo chegava em casa, o Bernardo é cirurgião, pra quem não sabe, mas ele chegava da residência e eu tava lá treinando nó de mão e falava, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Me ajuda aqui que eu não esqueci como é que faz o sapateiro. Aí ele vinha e ensinava. Porque realmente na prática você utiliza. Então, eu adorava, sempre gostei. E acho que a neo trouxe aí essa parte dos procedimentos também pra mim. Como eu enxergo o futuro da neonatologia como profissão, acho que a gente tem que analisar um pouco os contextos, assim, que a gente vive. Se a gente for pegar